Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais um café com Jesus, café da tarde com Jesus, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, 9, 10 e 11. E eu vou ler com vocês. No capítulo 8, ao ouvir a voz de Gênesis, né? 8, 9, 10 e 11. Porque hoje nós vamos falar sobre o ciclo do medo. E é sobre isso que a gente vai perceber nas escrituras aonde começou esse ciclo todo que rege a humanidade até os dias de hoje. No capítulo 8 de Gênesis, ao ouvir a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia, isso é, quando o dia começou a raiar, Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. No capítulo 9, nós podemos perceber que o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? No capítulo 10, Adão respondeu: ouvi tua voz soar passeando no jardim, e temi. Note bem a palavra, está escrito aqui nas escrituras. E temi, porque estava nu e acabei me escondendo. E no capítulo 11, Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Por um acaso comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Bem, gente, todo o ciclo de medo que nós herdamos dos nossos antepassados teve início no Jardim do Éden, após a desobediência de Adão e Eva do seu Senhor, né? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas eu coloquei uma postagem aí no Instagram, e que eu tenho uma figurinha que eu mostro aí o círculo do medo, né? Que o círculo do medo, ele na verdade ele começa com um pensamento, né? Um pensamento que desajustado, né? Aí vem uma emoção, aí você tem uma ação que decorre dessa emoção que você teve e você acaba tendo um comportamento. Eu tô simplificando um pouquinho aqui para não ser cansativo e para que todos entendam da melhor forma possível. Então eu vou começar a citar eles aqui. Por exemplo, o círculo do medo, ele começa com uma palavra que você ouve. Aqui no caso, e é uma reação que você tem em decorrência daquela palavra que você ouviu ou daquela mensagem. Enfim, e ela é automática, nós não percebemos isso. Por exemplo, Adão, ele ouviu a voz de Deus ali no Jardim do Éden, né? E lá, na cabeça dele, ele se lembrou que ele tinha desobedecido Deus. Então isso também despertou essa emoção em Adão, que é a emoção negativa, que foi o medo. Ele sentiu o quê? Ele sentiu medo. Então o medo é uma emoção negativa que no caso de Adão, oh meu Deus, ele descobriu por conta da desobediência dele. E qual foi a ação que ele teve? O que Adão fez automaticamente quando ele se deu conta do medo que ele estava sentindo, ele percebeu que ele estava nu. Esse tipo de percepção que nos incomoda, ele ficou incomodado, ele nunca tinha tido essa sensação, ele nunca tinha percebido a nudez dele. Essa nudez, ele percebeu que ele estava nu, nossa, quando ele pecou, ele cometeu o pecado original, que foi desobedecer às leis de Deus. Uma delas, a desobediência. Então, o que aconteceu? Ele percebeu, ele teve esse incômodo. Ele percebeu que ele estava nu. E quando ele percebeu que ele caiu em si, viu que ele estava nu, qual foi o passo em seguida que ele deu? Ele se escondeu, gente.
ele se escondeu. Então, o comportamento decorrente da percepção que ele teve daquilo que ele fez, ele se escondeu. E quando Deus perguntou para ele, Adão, por que você está escondido? E ele disse ao pai, eu me escondi porque eu estava nu. Na verdade, essa foi uma historinha que ele contou para Deus, porque ele não queria se justificar para Deus do comportamento que ele teve, da desobediência dele. E por que eu tô falando isso, gente? Porque é assim que a gente se movimenta no mundo, é assim que a gente se movimenta com as pessoas, é assim que a gente faz com os nossos pais, é assim que os nossos filhos fazem com a gente, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com as pessoas que nós trabalhamos, com os nossos vizinhos. A gente vive se justificando pela falta de atitude correta que a gente tem na nossa vida. E isso é muito sério. E aí o que aconteceu? Eu escrevi um texto muito grande, né? Eu estou começando agora a colocar tudo isso em prática. Deus me pediu que eu fizesse isso. Então eu ainda me utilizo de alguns recursos para eu poder não me perder e para poder passar tudo isso direitinho com vocês. Então eu vou ler um pouquinho aqui no computador o que eu escrevi para não perder a sequência lógica que eu criei para vocês entenderem isso. E para fazer isso eu vou contar para vocês como foi que eu percebi isso. Vocês devem estar perguntando, Margarete, tudo bem, você está pegando a Bíblia, você está falando isso, mas qual foi a sua percepção em relação a isso? Então eu vou dizer isso para vocês. Porque quando eu percebi isso quando eu fiquei doente. O que eu percebi? Eu percebi que esse ciclo do medo, que eu citei agora para vocês, ele foi meu companheiro de vida, gente. Ele foi meu melhor amigo. Meu inimigo, né, gente? Meu melhor amigo desde que eu me entendo por gente. Graças a Deus que Jesus me segurou no colo durante meu tratamento e que eu vim conhecer Jesus Cristo mesmo, porque ele se apresentou para mim, ele me pegou pela mão literalmente, e esse ciclo ficou para trás. Eu não quero nunca mais fazer parte desse ciclo que eu acabo chamando aqui de ciclo dos infernos, né? Então vamos voltar a essa situação para vocês entenderem. Como é que eu soube disso, né? Por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Quando esse ciclo entra na vida da gente, ele faz um estrago gigantesco. Primeiro, porque esse ciclo nos separa definitivamente de Deus. Não tem jeito. Quando você vive nesse ciclo, você vive o próprio inferno aqui na Terra, gente. Gravem isso, por favor. Ele passa a fazer parte da nossa vida quando nós estamos separados do Deus que habita em nós. E quando que isso acontece? Isso acontece por conta da nossa desobediência e por aquilo que nós acreditamos, que nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, que é o que Deus... que é por isso que Deus pediu para Adão e Eva não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o conteúdo que existe, que fica armazenado dentro da nossa mente. Por quê? Porque este movimento mental a gente desenvolve através do ciclo do medo. Ele só aparece quando o medo aparece. Ele só se desenvolve na nossa mente. A gente grava isso por conta de uma desobediência. Porque lá no fundo a gente sabe que a gente vai ser cobrado da nossa atitude. Lá no caso de Adão, Deus fala para ele, mas por que você se escondeu? Por que você está nu? Por um acaso você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento,
Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e nós passamos a ouvir apenas as coisas que estão gravadas no nosso condicionamento mental. O nosso condicionamento mental é a nossa mente, ou o nosso coração, a nossa alma, que é onde a gente guarda as nossas emoções. É a sede das nossas emoções. E isso tudo, isso nasce por conta de que o nosso funcionamento corporal, ele começa, fisiológico, mental, tudo, ele começa a funcionar num padrão que não é o padrão que nós somos criados para viver. Porque quando nós nos separamos de Deus, quando você está obedecendo a Deus no caminho certo, com as atitudes certas, é impossível você ter um pensamento ruim, é impossível você ter uma preocupação, é impossível você pensar no mal. Por quê? Porque você está vivendo em plenitude, em harmonia, em plenitude com o Criador. E automaticamente, tudo aquilo que você vai fazer na tua vida, você acaba fazendo porque esse padrão de pureza, esse padrão maravilhoso, que é o que Deus nos avisa, para a gente não comer dessa árvore da fruta do conhecimento e do bem e do mal, porque Ele sabe disso, foi Ele que deu a vida para a gente, né? Então esse movimento mental, que no meu caso eu desenvolvi, do medo, ele acabou virando um padrão que eu chamo de PEC, que é o padrão de energia de consumo. Esse nome, ele foi realmente criado com a intenção da gente perceber, foi o Espírito Santo, né, que me deu esse nome. Por quê? Porque a gente entra num padrão de energia de consumo, porque a energia criada através deste padrão de funcionamento que a gente tem, que aparece através do ciclo do medo, que foram os passos que Adão deu. O que acontece com esse padrão? Ele tira a energia, ele suga toda a energia vital que a gente tem dentro do nosso corpo. A energia vital que nós temos é a energia que habita dentro de nós através do Cristo que existe dentro de nós. Essa energia, ela vai sendo sugada. E nós estamos fazendo uma troca horrorosa. A gente deleta o bem e começa só a se alimentar e a respirar daquilo que dita a nossa mente, que é o que a gente gravou, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente sentiu. Então a gente dá muito mais importância, o nosso foco não é mais a voz de Deus, porque a gente se separou dele, e o nosso foco é prestar atenção em tudo que o nosso condicionamento mental nos dita, sendo que está tudo errado, porque Deus fez o nosso corpo, nós somos perfeitos, nós temos um sistema nervoso, nós temos tudo em equilíbrio, nós temos um sistema imunológico, nós temos um sistema de defesa que nos defende de tudo. E quando nós estamos funcionando em harmonia, em paz, enfim, em obediência, em tudo que a gente sabe por quê? Porque a gente tem esse padrão dentro da gente, que é a voz da consciência, que Deus colocou dentro da gente, a gente veio ao mundo com esse padrão. Quando a gente desobedece, a gente passa a não usar esse padrão. Com o desuso, este padrão, ele para de funcionar. E o padrão que começa a governar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas emoções, elas derivam desse padrão que é o padrão de energia de consumo. Que neste padrão você só tem emoções tóxicas, pensamentos tóxicos, atitudes erradas e escolhas inconscientes. E a gente fica se alimentando disso. Isso, gente, tem um poder tão grande de afetar a nossa estrutura física, que é exatamente por isso que nós ficamos doentes psicologicamente. A nossa mente começa a ficar doente, a gente
já não consegue mais discernir com clareza qual é o caminho que a gente deve seguir. Então a gente segue a voz do povo, a gente escuta o que o outro está dizendo, o que o próximo está dizendo. É muito mais importante, meu Deus, do que ouvir a voz de Deus, né? Porque quando a gente escuta o que o mundo dita, o que acontece? Antes da gente escutar o que o mundo dita, esse padrão de funcionamento, ele faz o seguinte com a gente. Ele faz com que a gente oscile entre a dor e o prazer. Por que disso? Porque a partir do medo, desse PEC, desse padrão de energia de consumo, a gente vive estressado. No lugar da alegria, da paz, que excede todo o entendimento, tudo que a gente tem para a gente viver em harmonia na Terra, a gente troca tudo isso pelo estresse. O hormônio do estresse, quando ele é liberado na nossa corrente sanguínea, ele faz um estrago, ele intoxica. E essa química, esse hormônio do estresse, que é uma química que quando ela não é bem dosada, quando a gente anda frequentemente nesse padrão, que automaticamente a gente vai se desligando do padrão que nós nascemos para viver, ele se perpetua e a gente não sai desse ciclo. A gente acorda, o primeiro pensamento que vem é o seguinte: ai meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Ai, mas, poxa vida, ontem aconteceu isso. Então você começa a ficar preso nesse círculo do mal, que eu chamo de círculo dos infernos. E isso, ele te impede de você enxergar e ouvir a voz de Deus. Isso vai adoecendo a gente. O que acontece com isso? Com isso tudo, a gente desenvolve emoções negativas. Essas emoções negativas, elas vão liberar uma energia negativa. Essa energia negativa, que é liberada através dessas emoções negativas, ela é tóxica. Essa energia, ela fica presa. A emoção negativa é um sentimento que ela fica preso no teu organismo. E quando você não metaboliza isso, metabolizar eu digo no sentido quando você não digere, você não tem consciência suficiente para perceber esse tipo de funcionamento, e essa energia vai ficando presa. E o que acontece? Você não sabe como você se libertar dessa energia. Aí, cheguei onde eu queria chegar. E a única maneira que o teu cérebro, né, porque o nosso cérebro, ele é tão perfeito que Deus fez o nosso organismo para a gente se defender das coisas ruins que acontecem. Então, quando o hormônio do estresse entra na nossa corrente sanguínea e isso começa a intoxicar o nosso organismo, o cérebro entra em ação. Opa, o sistema que a gente tem nervoso e de compensação, ele vai entrando em ação. O que ele faz com a gente? Ele aponta uma saída rápida. Uau, você quer ter ele quer proteger o teu corpo de qualquer jeito, daquela corrente sanguínea do hormônio do estresse que está sendo jorrado lá dentro. E então ele aponta uma saída, e essa saída, o que é que aplaca o sofrimento de imediato? Alguma coisa que te dê muito prazer. Então é normal que as pessoas transitam todos os dias. Quando muito tempo de estresse, você procura o prazer para você aliviar esse estresse. E você nomeia isto, sabe como? Nós falamos para nós mesmos que nós tivemos um dia duro, que nós nos preocupamos muito, porque nós tivemos muita coisa que fazer, que tudo é muito corrido, e a gente, para justificar este sentimento que a gente tem de indignidade por a gente não fazer aquilo que a gente precisava fazer, que é permanecer ouvindo a voz de Deus, gente, a gente vai para o prazer, porque a gente quer fugir. Adão quis fugir de Deus. Adão não queria ouvir o que Deus
ia perguntar para ele como Deus perguntou. Deus perguntou por que você tá nu? E ele, para se justificar, ele disse o que ele disse. Ele se justificou. Não, por que você tá nu? Não, por que você se escondeu? Perdão, gente. E ele, para se justificar para Deus, ele usou da nudez que ele percebeu que ele estava para dizer para Deus. Em vez de ele pegar e ser humilde e falar para Deus, olha, eu pequei, eu te desobedeci, agora eu não sei o que aconteceu, o Senhor, por favor, me limpa, me purifica. Tudo bem. Ele não falou isso, e aí ficou estabelecido no mundo terreno este tipo de comportamento. Deixa eu entrar aqui no meu computador para mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão entendendo isso? Eu queria saber se eu fui clara. Eu sei que a prática, que quanto mais eu falar sobre isso, quanto mais eu estudar sobre isso, eu vou conseguir passar com muito mais tranquilidade isso para você. Mas é isso realmente que Deus me mostrou nessa minha trajetória de vida, né? E aí o que acontece? A gente acaba tendo vícios. As pessoas comem muito, outras namoram muito, outras desobedecem, né, aquele compromisso que tiveram ao se casarem com as suas esposas ou os seus maridos e acabam traindo, né, o seu cônjuge, acabam saindo dos trilhos porque eles precisam encontrar prazer na vida. E a vida dele, no fundo dele, dessas pessoas, não está prazerosa, porque ela não está olhando para dentro dela, daquilo que ela faz, ela está olhando para fora. Então, como a gente nem sabe olhar para dentro, por quê? Porque a gente enterrou isso, isso ficou esquecido, e conforme a gente vai vivendo e vai prestando atenção automaticamente, só na linha horizontal da nossa vida, que é a time life, a gente não pensa em Deus. Ninguém pensa em Deus por vontade própria. Ninguém acorda e se sente grato por estar vivo, por ter saúde, por ter a família. Nós precisamos aprender, isso ficou sepultado lá no Jardim do Éden. Isso que a humanidade precisa entender. Nós carregamos este pecado original. Nós desenvolvemos o ciclo do medo com as nossas próprias escolhas que foram inconscientes. Mais tarde a gente pode falar sobre isso. E essas escolhas inconscientes, elas trouxeram consequências, que foi o ciclo do medo e o PEC. O PEC, que é o padrão de energia de consumo que eu falei para vocês, ele vai consumindo a gente, ele vai se perpetuando conforme a gente não vai encontrando alívio. Daí o que a gente faz? A gente recorre ao banco de dados, que são todas as experiências que nós tivemos na nossa vida e os significados que nós demos a essas experiências, que eles estão gravados na nossa mente, que é a nossa memória. E quando nós precisamos nos utilizar do nosso cérebro, poder sair de alguma situação que a gente pretende sair, a gente recorre a esse banco de dados. Então isso fica um ciclo sem fim, é um círculo de morte. A gente fica preso a este condicionamento, isto que se chama condicionamento mental. Então nós fomos condicionados a este padrão mental de pensamentos, atitudes, comportamentos e resultados. E é por isso que nós nos sentimos indignos. Este sentimento, ele se perpetua por toda a nossa vida. E aí o que a gente vai fazer? A gente está em busca do quê? A humanidade, porque ela vem desse padrão disfuncional de vida, que esse padrão de morte não é de vida, ela se agarra o quê? No que vem de fora, para ela ter validação. Então você acaba fazendo círculos de amizades, você encontra um namorado, você encontra alguém
que repare em você, para você se sentir validada como pessoa. Mas essa invalidação é o buraco lá atrás, é aquele buraco. Você esqueceu de Deus, você não pensa nele, você não agradece pela vida, você vive o ciclo do medo, que é o ciclo da escassez, da falta, da desesperança, de que a vida é dura, de que a gente tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa, que as coisas não são assim. A vida é fácil, nós é que complicamos a vida. Deus deu pra gente uma vida plena e abundante. Agora nós criamos esse ciclo do horror. Isso é um horror mesmo, é um absurdo. E tá na hora das pessoas pensarem nisso. Eu fico percebendo a quantidade de pessoas doentes que existem. Essas doenças, elas vão se somatizando no nosso organismo. Essa energia negativa, ela vai ficando impregnada. Então aparece a fibromialgia, aparece o câncer, a pressão alta, a diabetes, tudo fica fora do controle. Porque anos e anos você funcionando neste padrão de negatividade, só Jesus para te salvar mesmo. Você não sai disso impune. Gente, não adianta. É o preço que a gente paga pelos pecados cometidos. A gente precisa acordar isso. A gente então fala, nossa, mas aconteceu isso comigo, Deus me abandonou. Não, gente, foi nós que demos as costas para Deus, nós. Então, no meu caso, né, eu lembro que quando eu recebi a notícia de que eu podia estar com uma doença terminal, né, que era uma leucemia, no fim, nem foi, né, foi um problemaço lá na medula óssea que eu tinha, né? Um câncer raríssimo na medula óssea. O que acontece? Eu tive plena consciência de que foram a má qualidade dos meus pensamentos, dos sentimentos negativos que eu cultivei a minha vida inteira, porque eu só apoiei no meu entendimento, foi o entendimento que eu dei, as coisas que eu vivi através dos óculos que eu estava usando, que eram os óculos do Círculo do Medo, do PEC, e que eu fiquei doente. Ali, Deus jogou luz na minha consciência. Essa é a luz de Deus. A luz de Deus é jogar luz na nossa consciência, porque nós somos inconscientes. Nós precisamos da consciência de Jesus, da luz dele, para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente mude o conteúdo que está dentro da nossa mente e para que a gente possa ser digno de habitar no nosso corpo. Porque o que acontece? Esse sentimento, né, de indignidade que a gente tem, ele não vem porque alguém te decepcionou, porque o teu casamento terminou, porque o teu filho é ingrato. Não, bem. Ele vem porque ele vem de dentro de você. Se você sente isso, o sentimento é teu, ele é teu, ninguém colocou aquele sentimento dentro de você, não existe isso, ninguém coloca nada dentro da gente, isso é uma escolha inconsciente que a gente faz, e a gente fica se iludindo e se enganando, colocando a culpa em terceiros para não assumir a responsabilidade, para a gente não nos... Porque a gente não tem coragem de fazer como Moisés fazia. Moisés, quando ouvia a voz de Deus, Moisés falava assim... Deus falava assim, Moisés falava assim, eis-me aqui, Senhor. Hoje em dia ninguém se apresenta diante do Senhor. Ninguém, isso chama falta de caráter. Nós não temos o caráter, nosso caráter está sujo pelos nossos pecados. Nós precisamos nos limpar para nos apresentarmos diante de Deus. É difícil, é duro. Aí, quando você começa esse processo de conhecer Deus e de entregar a sua vida ao Senhor, de coração, porque Ele sabe se isso é de coração ou não, Ele sabe, Ele nos conhece. Ele conhece cada um de nós. Oi, Sérgio, tudo bem? Me desculpe, eu não te dei boa tarde, mas é que eu estava aqui tão entretida nos meus pensamentos, mas que Deus te abençoe grandemente. Eu vou deixar essa live gravada, depois eu vou subir ela para o YouTube e assim as pessoas que quiserem assistir, elas vão poder rever tudo isso que eu estou falando desde as 3 horas da tarde, né? Então é isso que acontece com a gente. Só que nós não acordamos. Então o que está acontecendo com a humanidade? É simples. Essa doença, ela vem, por quê? Pelos nossos maus hábitos, pelos nossos
pensamentos, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pelaquilo que nós determinamos que é correto ou não, porque nós estamos brincando de ser Deus. Mas nessa de brincar de ser Deus, nós estamos de mão dada com o diabo. É isso que está acontecendo. Nós estamos alimentando esse ciclo dos infernos, esse ciclo dos horrores, que mantém a gente cada vez mais preso nessa imundície, nessa coisa horrorosa que é esse ciclo dos infernos, que ele faz a gente morrer mesmo. A gente morre antes do tempo. Se você pegar a Bíblia e ler, ou fizer uma pesquisa no Google, coloca lá, ver quanto tempo que José do Egito, por exemplo, viveu. José, ele viveu 110 anos. Ele não morreu doente, ele morreu de velhice natural. É natural, nós somos criados para viver mais ou menos 100, 110 anos. Quantos anos nós estamos vivendo? Nós estamos intoxicados pelas nossas certezas, pelas nossas convicções, pelo aquilo que a gente acha. A gente tem que parar de achar alguma coisa. Só Deus que sabe das coisas. Nós somos ignorantes e inconsequentes, inconscientes. Nós achamos que somos alguma coisa, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos pegar o conteúdo que tem dentro da nossa mente e deletar. E só existe uma forma da gente deletar isso. Você tem que começar a introduzir a palavra de Deus dentro de você. Porque a partir de quando a gente começa a ouvir Deus, mas ouvir de verdade, você tem que tomar uma decisão. Eu estou exausto de sofrer. Eu não aguento mais. Por que eu estou fazendo isso? Dobra o teu joelho. Entrega a tua vida para Ele. Para de pensar. O pensamento que tem dentro da tua cabeça é um pensamento infeliz. É o pensamento do mal. Ele faz tudo para te distrair daquilo que você tem que fazer, que você não fez até agora. É isso que acontece com a humanidade. As mulheres, os homens são deformados. As mulheres cada vez mais fazem botox, aumenta a boca, estica o olho, estica a pele, o corpo, põe seio, põe bumbum. Tudo isso, os homens vão na academia, fazem flexões, tudo isso para ficar bonito, para atrair as pessoas, porque no fundo ninguém é merecedor de nada. A gente não se apresentou para Deus, a gente só apresenta para a gente quer validação do outro ser humano. A gente precisa limpar a sede das nossas emoções, que é o nosso coração. Nós temos que nos purificar com as palavras e a Bíblia, que é a fonte de toda a vida. E é daí que provém a paz de todo entendimento. Agora, uma coisa que é muito interessante, que eu fico pensando aqui, é que a gente, quando escuta as outras palavras que as outras pessoas dizem, a gente fala, ela está falando isso, mas eu não acredito. Tudo bem, você continua tendo uma escolha inconsciente, porque você decidiu assim. Agora, o que você deve fazer? Você deve olhar para essas pessoas, você deve olhar para quem realmente está melhor, para quem conseguiu sair dessa para uma vida melhor, para quem está verbalizando. Você percebe com atitudes o crescimento de uma outra pessoa. Então, em vez de você ter inveja, que é um sentimento negativo, que a inveja ela aparece quando a gente se utiliza do círculo do medo, a inveja, o desejo, a competição, tudo isso, todas essas coisas horrorosas que vão minando a nossa energia vital, elas aparecem decorrentes desse círculo do medo, dessa nossa desobediência. Aí o efeito vem em cascata, é uma loucura. Então, em vez de a gente tem que se ajoelhar e falar, Senhor, me dê forças, que nem Moisés teve, que nem Josué teve, que nem José teve, que nem Maria teve. Olha a força que Maria teve. Maria sabia que ele era o Filho de Deus. Maria teve que ver o seu filho ser crucificado. Ela aguentou firme. Ela viu tudo aquilo, ela não reclamou. Ela ouviu a voz de Deus.
ela passou tudo que ela passou. E isso aí é uma bobagem que eu contei, porque se você pegar a história de Maria e começar a observar nos detalhes, a riqueza de detalhes, como ela estava realmente vivendo através do padrão de energia vital, né? Que eu chamo de o reino dos céus, que é o padrão do Cristo que habita dentro da gente, que a gente vem para o mundo com esse padrão. Por isso que ela conseguiu passar o que ela passou. Por isso que Davi conseguiu chegar onde é que ele chegou. Por isso que Salomão conseguiu chegar onde ele chegou. E a Bíblia está aí para contar para a gente como é que isso aconteceu, né? Então, gente, eu vou resumir aqui que a maior ilusão que nós podemos ter dentro da vida, que nós vivemos, né? É que nós nos deixamos dominar pelo PEC. Nós pensamos que somos o PEC, que é o padrão de energia de consumo. Isso é mentira. Isso foi construído através da nossa desobediência. Nós temos que assumir a responsabilidade dos atos, das coisas que nós fazemos, mesmo que inconscientemente, para que isso se torne consciente, para que isso venha à tona e para que a gente comece a limpar o nosso espírito, porque um dia a gente vai encontrar com ele lá em cima e esse espírito precisa estar limpo. E a única maneira da gente limpar esse espírito é sendo verdadeiro, é calçando as sandálias da humildade. E a gente tem que ter a coragem suficiente para olhar para dentro da gente e examinar todos os pecados que nós cometemos todos os dias, enquanto a gente não ouve a voz de Deus. Esse é o maior perigo, né? Deus nos deu a vida para a gente viver plenamente a abundância, né? Mas não é isso que está acontecendo com a humanidade, né? Essa maneira de viver afastou completamente a humanidade de Deus, né? Cada vez nós estamos mais soberbos, mais orgulhosos, achando que nós descobrimos maneiras fantásticas de viver a vida, que segue o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. Deus te conhece, Deus sabe das suas iniquidades, Ele sabe daquilo que você é capaz, daquilo que você não é capaz. Ele sabe quem é que Ele vai restaurar e quem é que Ele vai recolher na hora oportuna, porque Ele é o único que deu a vida pra gente e é o único que vai tirar. Então a gente não precisa ter medo. Vai ter medo de morrer, por quê? Não tenha medo, meu bem. Você só está intoxicando o teu organismo à toa, sabe? Porque a tua hora vai chegar, com medo ou sem medo, a tua hora vai chegar. Porque Ele que vai tirar a tua vida no dia que Ele achar que Ele tem que tirar. Então, para que você vai ficar perpetuando o círculo do medo pensando no medo da morte? Não adianta, nós vamos para lá, nós vamos para algum lugar depois que a gente sair daqui. Agora, se a gente vai para o céu ou permanecer no inferno, só Deus é que sabe, a gente não tem essa capacidade. Agora, o que eu sugiro? Eu sugiro que você obedeça a Ele, né? Porque quando a gente obedece a Ele, como a vida da gente melhora. Meu Deus do céu, eu tenho visto. Eu era uma pessoa muito agoniada, eu tinha um sofrimento dentro do meu peito, eu não tinha paz de espírito, era um desassossego. Eu sei quanto hormônio do estresse eu joguei dentro da minha corrente sanguínea. Eu vi quanto que aconteceu comigo durante a minha vida, quantos remédios para dormir que eu tinha que tomar porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. Quanta bebida eu tomei para poder relaxar, porque eu não tinha. A minha estrutura mental já estava contaminada pelo ciclo do medo, da escassez, da indignidade. E a gente pensa que são os outros que causam isso da gente. Não são os outros, somos nós que causamos isso com as nossas escolhas. Está na hora da gente começar a fazer uma escolha consciente, que é o poder do livre-arbítrio consciente, que é olhar para dentro de tudo, é olhar para as pessoas que passaram coisas horríveis. Essas pessoas não estão aí falando essas coisas à toa. Algum motivo elas têm para poder falar o que elas estão falando. E o mínimo que a gente tem que ter é humildade para ouvir. Porque eu não estou falando isso, não é por mim, é por Deus. Eu fiz um tratamento espiritual quando eu estava doente. E eu recebi a visita de Jesus toda quinta-feira no meu quarto.
E aí foi maravilhoso, porque eu sentia a presença. Por quê? Porque a gente só sente a presença de Deus quando a gente está quietinho, quando a gente não escuta o barulho das outras pessoas ditando regras e comportamentos que a gente deve fazer na nossa vida. Então, quando a gente está quietinho, em silêncio, a gente escuta a voz de Deus. E este momento é mágico. Nós precisamos aquietar a nossa mente. Aquietar a nossa mente é aquietar o nosso coração. É deixar as nossas emoções em paz. Você precisa preparar um terreno e se acostumar a criar um hábito para que você autorregule as suas emoções. E isto você só vai regulando através do Espírito Santo de Deus, através da leitura da Bíblia, através do entendimento mais profundo de como é a vida de verdade, né? Nós vivemos numa vida que o padrão de beleza dita regras, que eu estava falando há pouco, né? Os homens vão para academia, ficam musculosos porque eles têm. Eles não fazem isso porque é bom para a saúde. Existe um exagero. As pessoas estão exagerando. A mulherada põe botox em tudo quanto é lugar. Faz 1000 cirurgias plásticas. As pessoas estão com 70 anos, querem aparecer ter 20. Isso é uma disfunção. A pessoa não se aceita. A pessoa não se aceita porque ela está cheia de pecado. Então ela quer tapar esses pecados. Ela quer se olhar no espelho e falar: nossa, como eu tô bonita, como eu tô jovem. Você tá um lixo. Por dentro teu coração tá horroroso. Você não dorme, você tem insônia, você bebe, você fuma, você come demais, você não consegue controlar a tua vida. E você acha que tá tudo bem? Gente, tá na hora da gente acordar. E é para isso que eu tô aqui, nesse café da tarde com Jesus mesmo. Porque é tempo da gente prestar atenção naquele Deus que nos criou. O nosso organismo é completo. Deus nos deu um cérebro, nos deu um sistema nervoso, nos deu tudo para funcionar maravilhosamente bem. Através das nossas disfunções, nós estragamos o corpo que Deus nos deu. Então, gente, a gente só precisa tomar uma decisão. Agora, do mesmo jeito, a boa notícia é o seguinte: do mesmo jeito que a gente entrou no círculo do medo, né, que a gente viu lá no começo, em Gênesis 8, 9, 10 e 11, que Adão nos explica ali a Bíblia, através do pensamento que Adão teve, da emoção que Adão teve, da ação que ele teve, do comportamento que ele teve. A gente pode fazer isso o contrário. Do mesmo jeito, a gente pode fazer para que a gente mude, para que a gente desative esse padrão de energia de consumo, que é o PEC, e que a gente ative o padrão de energia vital, que está dentro da gente, que é o Cristo que habita dentro de nós, né, que é a nossa essência divina. Então, automaticamente, quando você passa a ouvir a voz de Deus, que você passa a entender como é que é o teu funcionamento, o funcionamento do teu corpo, que você é o templo do Espírito Santo, você começa a ter consciência, porque ninguém faz nada porque o outro mandou. Você precisa ter consciência, e essa consciência você precisa ouvir muito. Para cada emoção negativa, isso é fato, existe uma pesquisa, não me lembro aonde, que eu ia colocar para vocês. Para cada emoção negativa, para cada pensamento negativo, você tem que, no mínimo, ter 3 positivos para você neutralizar essa força negativa. Minha coach disse isso. A minha linda coach, que tem me ajudado nesses tempos aqui tão difíceis, até eu retomar este caminho, que é o caminho que eu deveria ter tomado, e eu não consegui há um ano atrás. Eu parei, eu fiquei paralisada pelo círculo do medo, né? Eu precisei me internar, ouvir a voz de Deus 25 horas por dia para entender o que estava acontecendo, por que eu não estava conseguindo sair daquele lugar que eu tinha. Faltava confiança em Deus, gente. Eu dizia que Deus tinha me segurado, e daí? Deus tinha me segurado, mas eu estava me segurando no círculo do medo. E o círculo do medo não faz com que você não tome a atitude correta, que você não faça as coisas que você precisa fazer. Então eu resolvi entregar definitivamente a Deus. E a minha linda coach, ela
me ajudou a dar esse primeiro passo agora. Estava difícil. Ela falou, é só um passo, Margarete. É um passo que você deve dar. Esse passo vai fazer toda a diferença na tua vida. E eu estou experimentando isso. Porque a sensação, é o que eu te digo, Deus a gente sente. Deus você não compra na prateleira. O amor que Ele nos proporciona não existe, não está à venda. Ele é cultivado. E Ele é cultivado como? Através dos nossos pensamentos, através das emoções, através das nossas ações. Então, gente, nós precisamos detonar esse ciclo do medo. Nós precisamos desligar, desativar isto do nosso cérebro, da nossa mente, quer dizer, né? O cérebro não é um órgão, é da nossa mente, é o lugar onde a gente guarda as nossas experiências, boas e ruins, e os significados que nós demos, que são decorrentes dessas experiências que nós tivemos, né? A gente precisa desativar. E a única maneira que a gente tem, não existe outra maneira. A única maneira para você desativar este ciclo e este padrão, esse padrão dos infernos, que é o PEC, que ele vai consumindo toda a tua energia vital, ele vai minando tanto a tua energia que você fica incapacitado de fazer as triviais coisas, você cumprir a agenda que você tem para cumprir. Eu me lembro que minhas filhas eram pequenininhas e que eu tinha que acordar cedo, levar na escola, trocar, fazer um monte de coisa. Você fica no fazer, porque você não está conectado com o Criador, então essa energia está sendo minada, né? Você está andando através do ciclo do medo. E aí o que acontece? Você vai minando a tua energia. Chega à noite, você está um bagaço. Você está um bagaço que você não consegue falar com ninguém, você não consegue olhar para ninguém, você não consegue fazer nada. O que você faz? Você volta para o ciclo dos infernos. Você vai alimentar esse ciclo dos infernos. Porque nós, enquanto não descobrimos o reino dos céus, a gente é alimentado entre o ciclo da dor e do prazer. O desgosto, essa dor que você tem, pelo mau dia que você teve, pelas preocupações que você teve, você procura aliviar esse sofrimento através do cigarro, da bebida, pessoas através de relacionamentos e outras coisas a mais. E isso é uma ilusão, porque isso ele te distrai daquilo que você deve fazer. Então é isso que acontece na vida. É simples, tá tudo na Bíblia, tá tudo escrito, mas as pessoas não conseguem perceber isso. Eu já tô aqui há quase 1 hora e eu queria dizer para vocês o seguinte, que quando eu me encontrei naquele lugar lá, que Jesus me segurou no colo, eu digo que Jesus me segurou no colo por causa do milagre que Ele fez na minha mente, que Ele operou diretamente na minha mente. Por isso que eu digo com tanta categoria que é a nossa mente que precisa ser sarada. Espontaneamente brotou de dentro de mim 3 ingredientes que eu, Margarete, me utilizei durante o meu tratamento. Isso aconteceu comigo, ninguém soube disso, ninguém. Eu tô colocando isso para fora agora. Que foram força, foco e fé. Que são os 3 ingredientes necessários que você precisa para sair desse ciclo maldito dos infernos. Eu vou falar rapidamente para vocês. O que é a força? A força, gente, você encontra somente nas escrituras. Nada é tão claro e tão certeiro como o que está escrito nas escrituras. Não existe ninguém neste mundo, depois de Jesus Cristo, que apareceu nesse mundo para falar uma coisa diferente daquilo que ele falou. Ele foi um homem que Deus enviou o seu filho, ele mudou o calendário mundial. Por isso existe antes de Cristo e depois de Cristo. A briga que existe entre os governos, entre as instituições, entre tudo isso, é porque este mundo material não quer acreditar que isso é verdade. Porque eles deixam de ganhar o pão deles por conta disso.
Mas aí é um outro assunto e eu não sei nem por que eu falei isso, mas me desculpem. Voltando ao que eu estava falando, é o seguinte: a força você encontra nas escrituras, ouvindo a voz de Deus. O foco, ele aparece, ele surge, porque a força vem da escritura. O foco, você começa a ter foco. Foco também não se compra, não está na prateleira. O foco você vai adquirindo quando você pensa na decisão que você tomou. É a decisão que você tomou, o sentimento que brota de dentro de você. Através da decisão que você tomou é que o foco aparece. E a fé. O que é a fé? A fé é a certeza. A fé é a convicção que brota no mais profundo do teu ser de que você vai sair desse lugar que você se encontra. Seja ele qual for. Seja ele qual for, com qualquer pessoa. E esses 3 ingredientes, eles removem montanhas. E foi através desses 3 ingredientes, eu fico até emocionada, que eu me utilizei durante todo o meu tratamento, que eu consegui superar o que eu atravessei. Então, gente, é isso. A estrutura do PEV, do PEC, do PEV, que é o padrão de energia vital, que é o padrão que Cristo, que a gente tem dentro da gente, que é o Cristo que habita dentro da gente. Ele é a seguinte: e para você transformar a sua mente, você tem que ter o pensamento correto, que é a decisão que esse pensamento correto ele vem após a decisão que você toma quando você decide acreditar em Deus. Logo em seguida, depois deste ponto, brota um sentimento dentro da gente, porque nós funcionamos assim, tanto para o bem quanto para o mal. O sentimento, ele brota, o sentimento bom, ele brota quando você tem a certeza de que você tomou a decisão correta, que é uma paz, é a paz que excede a todo entendimento. E que você vai fazer a coisa certa. Daí você vai perceber que você vai ter um comportamento. Esse comportamento, nós temos comportamentos disfuncionais, mentais, físicos, corporais, tudo, emocionais, tudo. O comportamento, ele vai se tornando funcional a partir do momento que você vai adquirindo mais confiança em você. Porque quando você crê em Deus, você tem uma pedra fundamental, você tem alguém que você tem que ouvir. Esse alguém te deu a vida, então ele te conhece, ele sabe que você ia usar esse cérebro do jeito que a gente usou, ele sabe tudo isso. Por isso que ali diz que Jesus diz que ele é a vida, a verdade é a vida, porque ele nos conhece completamente. Então, quando você percebe, é sutil a diferença do comportamento do bem e do mal, mas quando você percebe a vida que existe nesses ensinamentos, você ativa o padrão de energia vital, que é o Cristo que existe em você, que está sujo pelos teus pecados e pelos teus comportamentos. E em quarto, é a consequência. Qual é a consequência disso? É maravilhosa. É o desejo que brota, mais uma vez, não se ensina isso, isso brota de dentro da gente, de permanecer nesse novo ciclo. Que é esse ciclo que te dá entusiasmo e vontade própria, que é uma vontade espontânea de permanecer nesse novo ciclo. E é isso que eu queria dizer para vocês. Para a gente se sentir amado, pertencente e digno de confiança, nós não precisamos de amigo, não precisamos de tribo nenhuma. Basta a gente se apresentar a Deus. Se apresenta para Ele e diz: estou viciado, estou lenhado, estou dominado pelas minhas emoções, não consigo sair do lugar que eu tô com um pensamento ruim, como é que eu vou sair dessa? Você tem que verbalizar isso para ele e pedir para ele te orientar. Começa a ler provérbios, começa a ouvir os salmos, tudo isso é um começo. E tem muita coisa que a gente vai aprender isso. Tinha tanta coisa para dizer que se eu for falar eu vou ficar mais de 2 horas aqui. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: esse ciclo do PEC, ele é tão ruim, o de energia negativa,
que você nunca tá feliz ali, sempre falta alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou finalizar hoje porque não vai dar tempo com esta frase. Não existe felicidade na falta. Enquanto você sentir que está faltando alguma coisa para você ser feliz, você tá no ciclo dos infernos. Guarda isso para vocês. Era isso que eu queria dizer nesse terceiro café que eu tô tendo aqui com vocês. Você precisa ativar o Cristo que está dentro de você para ter uma vida plena e abundante. E quem quiser receber esses conteúdos, eu vou criar um grupo de WhatsApp e vou passar. Por exemplo, no primeiro café eu falei sobre o milagre, no segundo café eu falei sobre esses padrões, que foi quando eu descobri que nós temos o Cristo que habita dentro da gente, porque ele limpou o conteúdo da minha mente. Então, isso ninguém me passou, isso eu vivenciei. Então, eu descobri esses dois padrões, eu descobri o Cristo que habita em mim através da mente sã que eu tive durante o meu tratamento. Cristo se manifestou na minha mente. Então, esse foi o tema do nosso segundo café. O do terceiro, que é hoje, foi esse. Foi o que aconteceu em Gênesis, porque tudo começou lá. Por que Gênesis é super importante? É o mundo, como o mundo criou, como o homem se comportou, o que derivou desses desajustes, né, desse desequilíbrio emocional que nós e psicológicos que foi derivado de todos esses comportamentos que Adão e Eva tiveram, né, lá no Éden. E assim caminha a humanidade. Gente, agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, se vocês quiserem questionar qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Tem o meu WhatsApp no link da minha bio. Se vocês quiserem participar realmente do conteúdo, eu vou fazer questão de escrever e deixar por escrito isso, porque é muito importante. Eu tenho certeza disso, que isso vai mudar a vida de muita gente. Eu tô aqui para ajudar e para fazer o que Deus está me pedindo para fazer, tá bom? E eu me despeço e que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam, Gênesis 8, 9, 10 e 11 é o tema da live de hoje, tá bom? Um beijo grande nos seus corações, da coach, que está aqui para ajudá-los no que for preciso. Até o próximo café, que será terça-feira. Eu vou me reorganizar, por enquanto vão ser as terças e quintas, mas conforme eu tiver mais ágil, conforme eu for adquirindo mais habilidade para falar sobre isso, eu pretendo fazer esse café de segunda a sexta, tá bom? Um beijo grande em cada coração de vocês. Fiquem com Deus.